Deu meia-noite debaixo de uma figueira. Ela chorava e chorou a noite inteira. Deu meia-noite embaixo de uma figueira. Ela chorava e chorou a noite inteira. Eu choro sim, seu moço, mas não perco a minha fé. Sou pomba gira figueira, rainha de muito axé. Eu choro sim, seu moço, mas não perco a minha fé. Sou pomba gira figueira, rainha de muito axé. Boa tarde, meu povo. Eu recebi esse ponto hoje, às 6 horas da manhã, e meu primeiro pensamento foi fazer um áudio comentado. Por quê? Porque acredito eu, né, que a maioria das pessoas que escutam um ponto acham bonitinho e tal, mas não entendem e não sentem. E tudo tem um propósito. Então, não vou dizer que a minha análise está certa, mas vou colocar aqui o que eu senti para que vocês também reflitam mais sobre o ponto, tá? Então vamos lá. Deu meia-noite e embaixo de uma figueira. Meia-noite é às 0 horas, tá? É o início do dia e o final de um dia anterior. Então aqui tem um fim e um início, né, de ciclo. O dia é uma microcápsula do tempo, tá? Interpretado aqui como uma faixa de tempo. Ela chorava e chorou a noite inteira, ou seja, ela chorava naquele momento e tinha chorado a noite toda anterior. Aquele choro, aquele lamento, aquela agonia durou muito tempo. Por que debaixo de uma figueira? A figueira tem mais de 750 espécies, tá? E é citada de várias formas. Adão se cobriu o órgão sexual com as folhas da figueira, quer dizer, era um símbolo de vergonha, tá? A figueira foi uma madeira utilizada há muito tempo nas fogueiras que queimavam as mulheres, né? Porque nunca ouvi falar um histórico assim de um bruxo que foi queimado, porém deve haver, né? Deve haver também essa conotação, mas está falando da fragilidade da mulher, desse excesso de sentimentalismo, do carregar esses pesos, do chorar indefinidamente, de carregar, né, toda essa culpa, toda essa lamentação, as cobranças e culpas internas, as próprias culpas, né, que a pessoa mesmo se coloca, se interioriza, mais a culpa que o outro, né, aponta, julga, enfim. Então está dando um peso muito grande no lamento que é causado pelos próprios erros, né, pelos próprios pesos que a pessoa carrega e também pelo que os outros se julgam no direito de apontar, tá? A figueira foi citada também num ponto da Bíblia, onde o Cristo se dirigiu até a figueira querendo comer e chegou lá, percebeu que não tinha fruto nenhum e amaldiçoou aquela figueira, tá? Isso aí é uma parábola que demonstra insatisfação, a ira, a raiva, né? Que a pessoa com fome chegou até ali e vendo que não tinha nada para que aquela outra, né, parte pudesse oferecer, que era a figueira, a representação da figueira, que era o alimento, amaldiçoou, né, praguejou, e a insatisfação do ser humano mesmo diante de não conseguir, né, obter aquilo que quer, obter o fruto da sua aspiração. Mas foi também debaixo de uma figueira que o Buda encontrou a iluminação. Como? Ficando ali por um tempo indefinido, onde ele conseguiu refletir, chegar, né, até o seu íntimo, até a
sua sabedoria, a sua iluminação, a sua sabedoria interior, e se descobriu, tá? Porque eu tenho para mim assim, nem o budismo, nem nenhuma religião pode ser tomada com tanta prioridade, sei lá, com tanta ênfase. Tudo que chega até nós através da espiritualidade, seja de que nome for, é muito mais do que uma religião, é uma filosofia de vida. Então, dentro de cada religião, nós podemos tirar um pouquinho que vai servir para a nossa filosofia de vida, independente de sermos religiosos ou não, tá? Mas como estamos falando aqui da pombagira figueira, o que é a pombagira? É a representação feminina, tá? A representação da energia feminina. E aqui, como ela está falando, né, de sofrimento acumulado, de sofrimento que vinha, né, sendo gerado há muito tempo, um choro que durou a noite inteira e mais a madrugada, e de repente eu choro sim, isso é moço, mas não perco a minha fé. Ou seja, mesmo diante das dificuldades, dos lamentos, de tudo que possa apontar contra a nossa direção, nós não devemos perder a fé, nós devemos perseverar, nós devemos saber que foi ruim ontem, foi ruim uma noite inteira, foi ruim uma madrugada inteira, mas aqui também, né, na meia-noite se aplica aquele, não sei se seria bem uma parábola, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, por mais que tenhamos dificuldades, por mais tempo que nós levamos na alimentação ou no nosso lado escuro, vai ter uma hora que nós vamos, sim, tá, perseverar usando a fé, nós vamos ter a nossa iluminação que vai gerar um futuro melhor, uma consciência melhor, uma energia melhor na nossa vida, que vai se manifestar e refletir de várias formas nas várias áreas da nossa vida. É só nós nos permitirmos. Então aí está também exemplificado um nível de superação. Eu choro sim, seu moço, mas não perco a minha fé. Sou pombagira figueira, rainha de muito axé. Quando a pessoa se torna rainha, tá? Todos os pontos que a pombagira se demonstra rainha, não é porque ela está sentadinha no trono, lá toda poderosa, com uma coroa de ouro na cabeça, porque pombagira não precisa disso e nem nenhum de nós precisamos disso. A nossa coroa é a nossa cabeça. Então, qual seria a coroa? Eu ser coroada, eu ter consciência, tá, do que eu carrego, do que eu sou, da minha mente, do meu poder pessoal e governar a minha vida e ser autossuficiente para não viver me lamentando, chorando, carregando o peso que eu mesmo me impus através da minha ignorância e que as pessoas me impuseram através do apontamento ou daquele julgo, né? Que o ser humano gosta muito disso. Então, gente, vocês percebam que um ponto minúsculo está carregado de muita, muita sabedoria, tá? E eu, na minha ignorância, tá, não distingo pombagira pelo nome. Não interessa se é Maria Padilha, se é Figueira, se é Mulambo, interessa a ação. E a ação desta energia na vida de cada um de nós é exatamente enxugar esse choro, transmutar através do autoconhecimento, da conscientização, tudo que não servir mais, ou seja, o desapego dos nossos pesos interiores, e a transformação e vitória sobre si mesmo, que significa a coroa, estar coroado, tá? Estar numa condição onde a consciência venceu a matéria, venceu o lixo do mundo e conseguiu alcançar aquela paz de espírito, aquela ascensão sobre si mesmo, ok? Então eu vou deixar
esse comentário, né? Esse ponto comentado, essa reflexão aí, para todos vocês pensem e absorvam o que achar que serve para a evolução de vocês, ok? Beijão!